Fala galera do canal FM+, com vocês, professor Manu Lessa, para mais uma aulinha fechando hoje, cinemática. As próximas aulas serão de um assunto importantíssimo, dinâmica. Vambora, partiu? Lembrando, essa é a primeira aula de movimento circular uniforme, a parte 1. Existe a parte 2, tá aí na descrição do vídeo. É só se inscrever, ativar o sininho para você receber notificação da postagem da segunda parte desse vídeo, ok? Vambora, sem mais delongas. Deixa eu definir movimento circular uniforme para você. Movimento circular uniforme é um movimento que é circular e é uniforme. É isso mesmo. É um movimento que se dá com velocidade constante. O módulo da velocidade permanece constante. Mas por que o módulo da velocidade permanece constante? Porque não tem aceleração tangencial. Se você está bem lembrado, a aceleração tangencial é aquela responsável por fazer mudar o módulo da velocidade. Se aqui o módulo da velocidade não muda, é porque não tem aceleração tangencial. Por outro lado, a aceleração centrípeta é aquela aceleração, é aquela modalidade de aceleração responsável pela curva do móvel. É aquela aceleração que existe em curva. Aqui, o móvel está permanentemente em curva. Correto? Então, nesse caso, existe uma aceleração que é a aceleração centrípeta. Ela permanece constante. A aceleração centrípeta, como o próprio nome diz, ela atua sobre o corpo apontando para onde? Apontando para o centro. Essa é a aceleração centrípeta. Tio, quero calcular a aceleração centrípeta. Como é que eu faço? Usa a formulinha. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. É a velocidade do corpo ao quadrado pelo raio, ok? Pelo raio da trajetória. Já temos aí uma questãozinha para aplicar o que acabamos de falar. Olha só, da UERJ 2017. Para um teste, um piloto de caça é colocado em um dispositivo giratório. A partir de determinado instante, o dispositivo descreve um movimento circular e uniforme. Olha o assunto que a gente está tratando. Ó. Com velocidade constante, claro, se é uniforme, a velocidade é constante. A velocidade é igual a 64,8 km por hora. Admitindo que o raio da trajetória corresponde a 6 metros, ele está dando o valor do raio, 6 metros. Calcule em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração a que está submetido o piloto. Então, olha só, ele avisa que a velocidade é constante. Ele pede a aceleração, but ele não fala qual que ele quer. Será que ele quer a tangencial? Será que ele quer a centrípeta? Será que ele quer a resultante das duas? Ele não deixa claro. De um modo geral, quando não se especifica algo, é porque se quer a resultante. Como ele não está especificando qual a aceleração, é porque ele quer a resultante das duas. Só que você já é malandro. Você sabe que se a velocidade é constante, é porque a aceleração tangencial é igual a zero. Então, nesse caso, eu fico apenas com a aceleração centrípeta. Essa sim vai ser diferente de zero. E o detalhe, a aceleração centrípeta tem fórmula. Se não se lembra, volta o slide. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado pelo raio. Deixa eu ver, cuidado. Bem. Raio em metros, velocidade em quilômetros por hora. Amor de minha vida, eu não vou cair nessa pegadinha. Eu vou dividir a velocidade por 3,6 e vou achar 18 metros por segundo. Pronto, eu já posso jogar lá na minha equação. A aceleração centrípeta vai ser 18 ao quadrado sobre 6. Beleza. Vou abrir o 18, para não ficar fazendo 18 ao quadrado, vou abrir 18 em 18. Pode ser? 18 ao quadrado sobre 6. Vou simplificar. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 18, 54. 54 metros por segundo ao quadrado. Como Itaú, simples assim, tranquilinho. Tudo bem? Partiu? Próximo. Não é questão. Cuidado. Eu sou obrigado a conhecer aqui algumas grandezas relativas ao movimento circular uniforme. Uma delas é o período de rotação. E aí você volta lá no 6º ano. Qual é o período de rotação da Terra? Tempo necessário para uma volta completa? 1 dia, ao redor dela mesma. Período de translação da Terra. Tempo necessário para uma volta completa, ao redor do Sol.
um ano. Então o período se resume ao tempo necessário para que o móvel dê uma volta completa. Aqui, ó, para que o móvel complete uma volta. Então o período é um tempo sempre relativo a uma volta. Maravilha. Vou chutar 2 números aqui. Imagine que um móvel qualquer execute, sei lá, 48 voltas em 16 segundos. Aí vem, isso aqui é só um exemplo. Aí vem a pergunta, qual o período dele, tio? Eu posso mandar com uma regra de 3. Se são 48 voltas em apenas 16 segundos, qual é o tempo necessário para uma volta? Esse tempo necessário, naturalmente, é chamado de período. Então, eu vou fazer a continha. Vou multiplicar cruzadozinho. Nesse caso, 48t é igual a 16. Então, t é igual a 16 sobre 48. Quanto dá isso não interessa. O que eu quero destacar aqui é que 16 é o tempo e 48 é o número de voltas. Naturalmente, eu chego a uma fórmula que é t igual ao tempo dividido pelo número de voltas. Quer resolver questão de período, bebê? Ou você usa a fórmula, ou você usa a definição. Ou você usa a fórmula período é o tempo dividido pelo número de voltas, ou você usa a definição e manda uma regra de 3. Período é o tempo necessário para uma volta completa. Fechou? Fazendo essa conta aqui, naturalmente, na boa vontade, dá 1/3 de segundo. Esse é o período de rotação desse corpício. Beleza? Mas é a maior falta de educação falar de período sem falar de frequência. Uma outra grandeza que eu tenho que conhecer é a frequência. Com que frequência você vai à escola? 5 vezes em uma semana. 20 vezes em um mês. Sempre uma semana, um mês, um minuto, um segundo. Frequência é o número de voltas que aquele corpinho dá em uma unidade de tempo. Em um segundo, em um minuto, em uma hora, em um dia, em um ano, em um século. Então, frequência é o número de voltas dadas em uma unidade de tempo. E aí vem o exemplinho. Qual é o exemplinho? Imagine que o móvel dê, vou inventar aqui ao acaso, 48 voltas em 16 segundos. Aí vem a pergunta, qual é a frequência dele? Tu já viu esse exemplo hoje, né? Já viu? Ah, tá, moleque. Olha só, vou mandar uma regra de 3. São 48 voltas. Está para 16 segundos. Por definição, frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo. Então, qual é o número de voltas f em uma unidade de tempo, que é 1 segundo? Fazendo a continha, 16f quase que não saiu, é igual a 48. Então, f é igual a 48 sobre 16. Qual é o resultado? Não me interessa. O que me interessa é que 48 é o número de voltas e 16 é o tempo. Ou seja, você chega numa formulinha que diz que a frequência é o número de voltas pelo tempo. Se você reparar, é exatamente o inverso do período. O período é o tempo pelo número de voltas e a frequência é o número de voltas pelo tempo. Donde conclui-se que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Ok? A continha, a frequência f aqui vai ser de 3. Daqui a pouquinho eu te falo qual é a unidade. Eu vou falar logo, você já sabe mesmo. É o Hertz. Ok? Essa é a unidade de frequência. Como assim, tio? Agora eu vou formalizar com você. Olha só, falando de algumas unidades. Amor de minha vida, período é tempo. Se você estiver medindo tempo no sistema internacional, isso é dado em segundos. Nesse caso, a frequência vai sair naquela unidade que eu te falei. É o Hertz, é o Hz. Naturalmente, você não vai se assustar se pintar na sua vida 1 kHz. Isso aqui é 10 elevado ao cubo Hertz. Tá? Ou, de repente, 1 MHz. Isso aqui é 10 elevado a sexta Hertz. Ou, de repente, 1 GHz. Isso aqui é 10 elevado a nona Hertz.
ok? Então essa é a unidade de frequência no sistema internacional. Mas nem só de hertz vive o homem. Eu posso falar do período também em minutos. Se o período estiver em minutos, amor de minha vida, a frequência vai sair em RPM. O que significa RPM? Fala pro tio, fala. RPM significa rotações por minuto, ok? Rotações por minuto ou revoluções por minuto, tanto faz. Agora vem cá, chuta um número aí qualquer. Chuta um número. 120. Exemplo, 120. Imagine que eu tenho uma frequência igual a 120 RPM. E que por algum motivo eu tenha que converter isso aqui para o sistema internacional. Eu tenho que converter isso para hertz. Como é que eu faço? Vou mandar uma regra de 3. Se são 120 RPM, são 120 rotações por minuto. Então eu traduzo isso aqui como sendo 120 rotações ou 120 voltas a cada 1 minuto. Mas eu não quero falar em minuto. Eu quero falar no sistema internacional. Eu quero falar em hertz. Eu quero falar em segundos. Isso aqui pode ser reescrito assim. São 120 voltas a cada 60 segundos. E por definição, a frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo. Não em 60 segundos, mas em 1 segundo. Então, nesse caso, a frequência F, quantas voltas eu vou ter em 1 segundo. Se eu multiplicar cruzadinho, aqui ó, eu vou obter 60F é igual a 120. Então F é igual a 120 divididos por 60. Quanto dá isso? Essa frequência F é igual a 2 Hz, 2 Hz. Mas eu não estou muito preocupado com o valor. Eu estou preocupado com o macete. Qual é o macete? É como que se transforma RPM em Hertz. Ou como se transforma Hertz em RPM. Tem uma lenda que diz que quando eu quero transformar RPM em Hertz, olha lá, o que eu fiz para transformar RPM em Hertz? Eu dividi por 60. Então, se eu dividir por 60, eu acho em Hertz. Naturalmente, a operação inversa, se eu multiplicar por 60, eu passo de Hertz para RPM. Esse é o macetinho, ok? Dúvidas? Perguntas? Eu acho que já dá para fazer uma questãozinha da UERJ. Manda, olha só. 2019, quem tinha primeiro exame de qualificação? Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B a TB. A razão TA sobre TB é igual a... Então ele quer razão entre períodos. Uma engrenagem A e uma engrenagem B. A engrenagem A gira 100 vezes por segundo, 100 vezes por segundo, 100 vezes por segundo. A frequência de A é igual a 100 Hz, porque o tempo está em segundo. E a outra, que é a B, tem uma frequência igual a 6.000. São 6.000 vezes por minuto. Então são voltas por minuto. São rotações por minuto. Então são 6.000 RPM. Você já viu que não combinam. Não combinam RPM e Hertz. Eu vou converter. Eu me lembro que para passar de RPM para Hertz, basta fazer o que, bebê? Basta dividir por 60. Então, nesse caso, a frequência de B é igual a 6.000 divididos por 60. Adivinha quanto dá isso, hein? A frequência de B vai ser igual a 100 Hz. Ué, eu posso dizer, tio, então, que a frequência de A é igual à frequência de B. Isso implica num período de A igual ao período de B. Mas ele pergunta a razão entre os períodos. Se eu quero a razão entre dois números exatamente iguais, eu vou achar quanto, hein? 1. Que seja 60 por 60, 80 por 80, 90 por 90, dá 1, ok? Já que eles são exatamente iguais. Só que a aula não acabou ainda. Vem a parte principal dela, porque você está falando de quê? De movimento circular uniforme. Se é movimento, filho, tem que falar de velocidade, né? E é aí que o bicho pega. Por que o bicho pega? Quando você fala de velocidade, você é obrigado a considerar duas modalidades. Uma que você já conhece,
que é a velocidade linear, é a velocidade escalar. É aquela velocidade que quando o corpo está girando, ela está tangenciando a trajetória. Beleza? Por que você já conhece? Porque essa velocidade é simples. Ela é ΔS sobre ΔT. Eu sei que eu não preciso traduzir velocidade para tu. But velocidade é a rapidez com que o móvel se desloca. Essa velocidade aí, então, fala de rapidez. Rapidez de deslocamento. Não é à toa que no sistema internacional ela é dada em metros por segundos, que é uma unidade que, convenhamos, você já conhece. Não há novidade aqui. A questão é que você está no movimento circular uniforme. Eu vou, então, particularizar essa equação para você para o movimento circular uniforme. Eu vou considerar, então, aqui que o móvel está dando uma volta completa. Não é só aquele arquinho que ele está percorrendo. Aqui eu vou dar uma volta completa. Se eu der uma volta completa, a pergunta que eu te faço é: qual é o deslocamento dele? O deslocamento dele é o próprio comprimento da circunferência. Nesse caso, então, o deslocamento dele vai ser 2πr. E qual é o tempo gasto nesse deslocamento? O tempo gasto no deslocamento tem nome. Tempo para uma volta é o período. Ué, se velocidade é ΔS sobre ΔT, então, particularizando a equação, a velocidade é 2πr sobre t. Aqui eu tenho uma equação particular para a velocidade. É lógico que nada me impede de você vir aqui e substituir. Substituir o quê? Tudo que é período pelo inverso da frequência. T não é 1 sobre F? Tá com boa vontade? Tá animado? Tá? Então joga lá. V é 2πr sobre T, ou seja, 1 sobre F. Mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, você chega a 2πrf, que é uma equação que vai ajudar a gente na segunda parte dessa aula, no vídeo 2 dessa aula, ok? Guarda isso. Velocidade linear, então, é a que você já sabe. É espaço sobre tempo, ponto. Particularizando para o movimento circular uniforme, 2πr sobre t, ou 2πr vezes f. Tudo bem? Mas quem fala de velocidade linear também fala de velocidade angular. Olha o nome, escuta o nome. Velocidade angular é o ômega. Naturalmente, a velocidade angular tem que falar de ângulo. Então, velocidade angular também é rapidez, só que é a rapidez com que o móvel varre determinado ângulo. Olha a estrutura, igualzinha a outra estrutura, ó. Ômega é igual ao ângulo pelo tempo. Como assim, tio? Filho, ângulo pelo tempo. No sistema internacional, o ângulo é medido em radianos. O tempo é medido em segundos. A velocidade angular vai sair em radianos por segundo. But eu não gostei dessa equação. Essa equação é usada? É. É a mais usada? Não. Eu preciso particularizar aqui essa velocidade para o movimento circular uniforme. Então, eu vou considerar uma volta completa. E aí eu te pergunto, qual é o ângulo varrido em uma volta completa? 360 graus, beleza? Mas eu não quero em graus, eu quero um sistema internacional. Olha só, eu quero o angulão todo no sistema internacional, que vale 2π radianos. Qual é o nome do tempo gasto nesse processo? Ele é o período, porque período é tempo para uma volta. A velocidade angular, então, que é Δθ sobre ΔT, ela vai ser 2π sobre t. Essa é a fórmula, tio, sobrinho. Essa é a fórmula principal de velocidade angular no movimento circular uniforme. Eu conheço essa fórmula. Eu já vi essa fórmula hoje. Se lembra que velocidade era 2πr sobre t? Ah, amor, olha ali dentro. Luke, olha ali dentro. Quem é 2π sobre t? Quem? É o ômega. Então, V é igual a ômega vezes R. Caso você tenha que converter velocidade angular em velocidade linear.
Vamos resolver uma questãozinha aqui rapidinho, mostrando exatamente isso que eu acabei de falar, velocidade angular. Luke, um relógio de ponteiros atrasa 60 minutos a cada 5 horas, ou seja, ele atrasa 1 hora a cada 5 horas. Então, na verdade, quando se passam 5 horas, o ponteiro marca apenas 4 horas. Ou seja, em um relógio normal, em que o ponteiro dos minutos daria 5 voltas, esse relógio defeituoso tem um ponteiro dos minutos que dá apenas 4 voltas. E ele gasta as mesmas 5 horas. Se por algum motivo você tiver de calcular esse período, período é o tempo dividido pelo número de voltas. Calma que eu vou ler o resto da questão. Mas olha só, o período desse ponteiro defeituoso é o tempo 5 horas pelo número de voltas 4. Cuidado que eu estou falando do ponteiro defeituoso, ok? Maravilha, esse é o período. Fecha, guarda aqui. Ele fala o seguinte, nessas condições, a velocidade angular do ponteiro dos minutos do relógio defeituoso vale em radianos por hora. Ele quer a velocidade angular, ele quer ômega. Eu já sei que ômega é 2π sobre t. Então, lembra que eu calculei o período? Olha lá, 2π sobre t. Quem é o período do tio? Quem? Fala pro tio, fala. O período do tio é 5 sobre 4. Vou inverter essa fração, ó, manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou descobrir que isso aqui vai ser 8π sobre 5. Então, este ômega é 1,6π radianos por segundo. Achei, marquei e parti para o abraço. Letra C. Eu te dei as equações das velocidades, mas você entendeu a diferença entre velocidade linear e velocidade angular? Se não entendeu, eu te convido para uma corridinha. Corridinha numa praça circular. Você quer correr pelo A ou pelo B? Pela trajetória de A ou pela trajetória de B? Lógico que é de B, né? Vai correr menos, né? Claro, né? Porque olha o espacinho. Então, essa é a ideia da comparação entre as duas velocidades. Se você reparar, o deslocamento do móvel A nessa corrida aqui é grandão, enquanto do móvel B é piquititinho. Eu posso dizer então que ali em que a corrida ainda está empatada, porque eles estão alinhados, o deslocamento do móvel A foi maior que o deslocamento do móvel B. Olha do que você está falando, de deslocamento. Então a velocidade linear do móvel A é maior do que a velocidade linear do móvel B. But, se você olhar ali o ângulo varrido pelos dois, você vai ver que os dois ângulos, o Δθ de A e o Δθ de B, são exatamente iguais, porque eles varrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo. Isso significa que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Fechado? Essa é a diferença. Falou em deslocamento, velocidade linear. Falou de ângulo varrido, velocidade angular. Fechado? Tudo bem? Ficamos por aqui. Finalizamos aqui a primeira etapa dessa videoaula. É apenas introdução ao movimento circular uniforme, apresentando algumas equações. A próxima videoaula vai ser a mais importante, que é de transmissão de movimentos. Você não pode perder. Para você não perder, o que você faz? Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. E compartilha. Um beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!